As primeiras duas administrações petistas, né, elas foram quase que um resultado natural de um processo de estabilização iniciado pelos governos anteriores, né? Isso é inegável. As circunstâncias econômicas eram completamente diferentes. Nós estávamos no auge de um ciclo muito favorável, mercado de commodities, capitais disponíveis. Então, ele teve a sabedoria antes de mais nada, PT não é um partido comunista. Partido, apesar do Marçal chamar esses comunistas, não é comunista, é um partido social-democrata, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais direita. Estamos longe de um governo socialista. E o Lula ele teve a sabedoria de ter primeiro o prefeito de Ribeirão Preto, Palocci, no Ministério da Educação, um homem muito ponderado, infelizmente muito atraído por valores materiais, mas ele era um homem muito controlador de si mesmo, inteligentíssimo, inteligente e com autoridade, e comandou a economia muito bem. Recebeu, como eu disse, uma herança favorável e ele teve uma administração muito aplaudida por todos, né? Então não há muito a dizer, isso que eu estou dizendo eu acho que é praticamente consenso entre todos os analistas econômicos, tanto que depois elegeu com muita facilidade a Dilma quando a coisa começou a desandar. Nesse segundo mandato, o Lula recebe uma economia completamente diferente, né? Uma economia que estava em processo e inicialmente se ajustando a uma nova realidade, que foi esse período curto do Paulo Guedes, aonde ele trouxe, de fato, algum ordenamento, alguma disciplina para gastos públicos, entregou o governo com uma redução, com um pequeno superávit, reduziu o déficit das estatais, ele estabeleceu alguns marcos importantes, alguns iniciados, inclusive, no governo Temer, ou seja, o Lula recebeu um período com algumas alterações institucionais incipientes, longe de estarem em período de maturação. Há quem diga que esse crescimento econômico que temos tido agora, no ano de 2000 e agora de 24, etc., ainda é resultado daqueles políticos. Não acredito, eu acho que é condições conjunturais mesmo. Mas a minha avaliação é que as circunstâncias são totalmente diferentes, né? Politicamente, o ambiente hoje está muito mais tóxico do que estava naquele momento. O Fernando Henrique articulou uma transição de maneira muito, muito civilizada. Então foi quase que uma continuidade com pequenas flutuações para cá ou para lá de o mesmo princípio de gestão, coisa que não está acontecendo agora. As circunstâncias são ruins e, politicamente, o próprio presidente Lula precisando urgentemente, desesperadamente, de vitórias políticas para se consolidar. Essas eleições mostraram que a chamada esquerda brasileira saiu por baixo nas eleições, disparadamente os segmentos mais conservadores, os partidos de centrão e de direita foram os grandes vencedores nessas eleições municipais. Isso vai marcar a política nos próximos anos. Então o governo do PT hoje ele está sendo conduzido por projetos que tragam dividendos políticos e não por projetos que busquem a estabilização da economia, né? Aí eu coloco, nesse capítulo, eu coloco a reforma tributária, nesse capítulo eu coloco esse frenesi de gastos que o governo tem, nesse capítulo eu coloco essa dependência da frase de que gasto é vida. A gente sabe que isso tem um fundo de verdade, mas em circunstâncias muito específicas, isso não é uma tendência histórica que você possa gastar e acelerar a economia indefinidamente. Então, o Lula hoje ele está sendo pautado não mais pela economia. O primeiro mandato dele, ele quis se legitimar perante a sociedade brasileira e
que eram os grandes empresários, os bancos, a Faria Lima, na época era a Avenida Paulista, né? Não era ainda a Faria Lima.